Bom, turma, sejam bem-vindos. Vamos falar a respeito de transmissão das obrigações. Transmissão das obrigações. Bom, no âmbito de uma relação obrigacional, credor e devedor podem fazer a transmissão da sua posição jurídica negocial por meio de um negócio jurídico oneroso ou gratuito. Então, dentro de uma relação obrigacional, o credor ou o devedor, ou ambos, podem fazer transmissão para terceiros da sua posição jurídica negocial, por meio de um negócio jurídico oneroso ou gratuito. Ou gratuita. A transmissão da posição de credor ou de devedor, a rigor, não extingue a obrigação. Há apenas substituição de um dos sujeitos na mesma relação obrigacional. Na cessão de crédito, o credor transfere a terceiro sua posição na relação obrigacional. A cessão de crédito, a rigor, é um contrato entre o credor e um terceiro, em que o credor transfere a esse terceiro a sua posição na relação obrigacional. É claro que há algumas situações em que essa transmissão de posição negocial do credor não é possível. Por exemplo, a natureza jurídica de determinada obrigação pode impedir a cessão de determinado crédito. O crédito de alimentos, por exemplo, né, o crédito decorrente de uma obrigação alimentar, não pode ser objeto de cessão. Então, não é possível o credor de uma obrigação alimentar ceder a sua posição nessa relação obrigacional para um terceiro, que virará credor de alimentos de um devedor. A lei, obviamente, veda isso em razão da própria natureza jurídica da relação obrigacional. Também, um acordo de vontade entre as partes, previamente estabelecido, pode proibir ou impedir que haja essa cessão. Então, no momento da elaboração daquele contrato, as partes expressamente estabelecem que não é possível a cessão de crédito, proíbe a cessão de crédito. É possível? É possível. Então, a natureza da relação obrigacional, a lei, em muitos casos, veda também essa cessão de crédito, ou a própria convenção entre as partes, são situações de vedações, são situações em que não é possível, não é permitida a cessão de crédito. Quem são os sujeitos da cessão de crédito? O credor é chamado de cedente. O terceiro é chamado de cessionário. E o devedor, que permanece o mesmo, é chamado de cedido. O devedor é chamado de cedido. Salvo disposição em sentido contrário entre as partes, a cessão de crédito abrange todos os acessórios, incluídas as garantias reais e pessoais. Essa é a regra prevista no artigo 287. Então, salvo disposição em sentido contrário, a cessão de crédito abrange todos os acessórios, incluídas as garantias reais e pessoais. É requisito de validade da cessão a notificação prévia ao devedor? Não é requisito de validade da cessão a notificação prévia do devedor. Porém, é uma condição de eficácia da cessão essa notificação prévia. Por quê? Porque o devedor precisa saber a quem ele deve pagar. O credor pode ceder o crédito dele a um terceiro sem consultar previamente o devedor se ele concorda ou não. O devedor não precisa concordar. Mas, sendo feita essa cessão, o credor necessariamente deve notificar o devedor. Olha, devedor, deixa eu te avisar, quando você for pagar aquela dívida de R$ 1.000, daqui a 15 dias, ao invés de pagar para mim, você paga para o fulano de tal. Está aqui o contato dele, o Pix dele, você paga direto para ele. Então, o credor tem que notificar o devedor. Essa é a regra do artigo 290. E aí, o devedor se declara ciente daquela cessão e é considerado notificado, já sabe a quem pagar. E se o devedor não foi notificado e pagou diretamente para o credor primitivo? Não houve notificação. Nesse caso, como não houve notificação, ele está liberado da obrigação. É por isso que eu disse que a notificação a ele é condição de eficácia.
a cessão em relação ao devedor não produziu efeitos. Em relação ao devedor, aquela cessão do crédito feita a terceiro, sem que ele tenha sido comunicado, o devedor, em relação a ele, não produziu efeitos. Se ele pagou diretamente ao credor primitivo, ele está liberado. Bom, além disso, quais são as consequências da ausência de notificação prévia da cessão ao devedor? Bom, se o devedor não foi notificado previamente da cessão, ele está liberado da obrigação se ele pagou ao credor. Já dissemos. Outra consequência é, se ele não foi notificado a respeito da cessão, ele pode opor todas as exceções pessoais que ele teria contra o credor originário. Então, se ele tinha alguma exceção pessoal contra o credor originário, por exemplo, uma compensação de débito, é uma exceção pessoal, uma defesa pessoal, e ele não foi cientificado dessa exceção, no momento em que ele for cobrado da obrigação pelo terceiro, ele vai opor ao terceiro essa exceção pessoal que ele tinha contra o cedente. Então, além de ele estar liberado pelo pagamento ao credor originário, ele também pode opor a esse cessionário no momento em que for cobrado, posteriormente, a cessão, todas as exceções pessoais que ele tinha contra o credor primitivo. Agora, cuidado, a falta de notificação do devedor nada interfere na existência ou validade da dívida. Existe o crédito, só aquela cessão não produz efeitos em relação ao devedor se ele não foi notificado. Bom, o credor que cede o seu crédito a alguém, qual é a responsabilidade dele pela solvência ou não do devedor? Então, eu cedi a alguém um crédito de R$1.000. Fulano está me devendo R$1.000, tem que me pagar daqui a 30 dias. Eu pego esse crédito e cedo para um terceiro. Qual é o regime de responsabilidade do cedente em relação a esse crédito? A lei estabelece que o regime de responsabilidade do cedente depende de essa cessão ao terceiro, cessão do crédito ao terceiro, ter sido feita de forma onerosa ou gratuita. Isso está previsto lá no artigo 295 do Código Civil. Se a cessão do crédito foi feita a terceiro a título oneroso, ou seja, eu tenho um crédito de R$1.000, vendi para um terceiro por R$800. Recebi R$800, dei o crédito na mão do terceiro. Daqui a 30 dias ele cobra R$1.000 do devedor. Se essa cessão foi feita a título oneroso, o cedente, o credor, ainda que ele não se responsabilize expressamente, ele é sempre responsável pela existência do crédito cedido. Ainda que isso não conste expressamente no contrato de cessão de crédito, ele sempre vai se responsabilizar, pelo menos pela existência do crédito cedido. Por exemplo, se existir um vício de nulidade, ou se aquela obrigação já tivesse sido extinta antes, o crédito não existe mais. Esse cedente responde por perdas e danos perante o cessionário. Se era um crédito nulo, ou se era uma obrigação já extinta, por exemplo, ele responde perante o cessionário pelas perdas e danos que o cessionário teve. Por quê? Porque ele assume a responsabilidade, pelo menos, pela existência daquele crédito. Agora, se essa cessão foi feita a título gratuito, o cedente só se responsabiliza pela existência do crédito se ficar comprovado que ele agiu de má fé. Se ele deu de graça, de forma gratuita, para o terceiro, aquele crédito, ele só se responsabiliza pela existência do crédito se ficar comprovado que ele agiu de má fé. A cessão de crédito, a rigor, ela pode ser feita em caráter pró-soluto ou pró-solvendo. Pró-soluto ou pró-solvendo. A cessão pró-soluto é a regra. E a cessão pró-solvendo, é a exceção, que depende de previsão expressa de cláusula de responsabilidade pela solvência do devedor. Na cessão pró-soluto, que é a regra, que vale caso as partes nada falem a respeito, o cedente vai se responsabilizar pela existência do crédito, mas ele não se responsabiliza pela solvência do devedor. Então, como regra, essas cessões de crédito são feitas em caráter pró-soluto,
Ou seja, o cedente se responsabiliza pela existência do crédito, mas ele não se responsabiliza pela solvência do devedor. Na seção pró-solvendo, que é a exceção, que depende de expressa manifestação de vontade, de assunção dessa responsabilidade pelo credor, o cedente ele se responsabiliza pela existência do crédito e pela solvência do devedor. Além de se responsabilizar pela existência do crédito, ele assume a responsabilidade de que no dia do pagamento da obrigação, o devedor será solvente e terá o valor para efetuar o pagamento. Tá. E se a cessão for feita em caráter pró-solvendo e o devedor, no dia do pagamento, estiver insolvente? Então, o credor fez uma cessão de crédito em caráter pró-solvendo. Se responsabilizou pela solvência. Porém, no dia do pagamento, descobrimos que o devedor era insolvente. Qual é o limite da responsabilidade do cedente nessa hipótese? Cuidado, que aqui muita gente erra. Nessa hipótese, o cedente responde apenas pelo valor do preço de aquisição daquele crédito, mais juros e as despesas de cobrança que ele teve ao acionar o devedor. Essa é a regra do artigo 297. O cedente não responde pelo valor do crédito cedido. Exemplo, o cedente tinha um crédito de R$ 1.000 para cobrar do devedor. Vendeu por R$ 800 em caráter pró-solvendo para o terceiro cessionário. Pró-solvendo, ou seja, assumiu a responsabilidade pela solvência do devedor. No dia do vencimento da obrigação, o cessionário procurou o devedor. Devedor totalmente insolvente, não tinha o dinheiro para pagar. Opa, caráter pró-solvendo aquela sessão, o cessionário vai em cima de quem? Do credor. O que o credor deve ao cessionário agora? Ele tem que pagar o valor do crédito? Olha, o devedor não tem o dinheiro, então você, credor, vai ter que me pagar. Não. O cedente, credor cedente, não responde pelo valor do crédito. Ele só responde pelo preço pago pelo cessionário para aquisição daquele crédito. Ou seja, ele responde pelos R$ 800, que foi o preço pago pelo cessionário para aquisição daquele crédito, mais juros e as despesas que o cessionário teve para efetuar a cobrança do devedor. Cobrança que foi infrutífera. Se ele pagou advogado, enfim, se ele teve que pagar custas de processo, o credor cedente responde por esses valores. Mas ele não responde pelo valor constante do título. Isso é o que diz o artigo 297 do Código Civil. Então, cuidado, porque muita gente erra aqui. Mesmo a cessão sendo feita em caráter pró-solvendo, o credor, estou repetindo várias vezes, porque isso cai em prova direto, e muita gente erra. Mesmo a cessão sendo feita em caráter pró-solvendo, que é aquela modalidade de cessão em que expressamente o credor se responsabiliza pela solvência do devedor na cessão. Eu não falei que a cessão é um contrato entre o credor e um terceiro? Então, mesmo ele se responsabilizando nesse contrato de cessão pela solvência do devedor, se o devedor for insolvente, o credor não se responsabiliza pelo valor do título. O cessionário poderá cobrar do credor o quê? O valor que ele pagou por aquele título. O preço de aquisição do crédito, mais os juros e as despesas que ele, cessionário, teve para efetuar a cobrança daquele crédito, a cobrança que foi frustrada, né, em face do devedor. Bom, eu comecei falando que na transmissão das obrigações, ou o credor cede a sua posição para terceiro, ou o devedor cede a sua posição para terceiro. Na cessão de crédito, o credor cede a sua posição para terceiro. Na assunção de dívida ou cessão de débito, há a transmissão do polo passivo da obrigação. Na assunção de dívida ou cessão de débito, há transmissão do polo passivo da obrigação. Ou seja, um terceiro assume a posição jurídica de devedor. Sai esse devedor, entra outro devedor. E no dia do vencimento da obrigação, será esse novo devedor que deverá pagar ao credor. Opa! Aqui a situação já muda um pouco. Por quê? Interessa ao credor concordar
com essa cessão de débito, com essa assunção de dívida? Com certeza. Por quê? Porque ele tem interesse na existência ali, naquela relação obrigacional, de um devedor que seja solvente. Se entra naquela relação obrigacional um devedor insolvente, a satisfação do crédito dele ficará frustrada. Então, é requisito de validade da assunção de dívida o quê? O consentimento expresso do credor. É requisito de validade na cessão de crédito. Eu falei que era uma condição de eficácia da cessão, o quê? A notificação ao devedor. Aqui na assunção de dívida, é requisito de validade, estou no plano da validade, é requisito de validade o consentimento expresso do credor. Essa regra está no artigo 299 do Código Civil. O silêncio do credor, quando consultado pelo devedor, é interpretado como recusa. Se o devedor passa um WhatsApp para o credor, querido credor, eu gostaria de ceder o meu crédito, de ceder o meu débito para o fulaninho que vai assumir a minha dívida com você. Daqui a 30 dias, quem vai te pagar R$ 1.000 não seria eu, será ele. Tá tudo bem para você? Pum, enviar. Mandou um WhatsApp para o credor. Se o credor visualiza, aparece aqueles 2 risquinhos azuis, visualizou e não respondeu, o silêncio dele é interpretado como recusa. Não ocorreu a assunção de dívida, porque não houve o consentimento expresso dele. Se, ainda assim, o devedor passar a dívida para outra pessoa, não há validade dessa assunção de dívida. Essa assunção de dívida é inválida, porque faltou esse requisito de validade, que é o consentimento do credor. Excepcionalmente, se admite o consentimento tácito, ou seja, presumido. Excepcionalmente, se admite o consentimento tácito, ou seja, presumido pelo silêncio do credor. Em que situação? Naquela hipótese em que a dívida é assumida pelo adquirente de um imóvel hipotecado. Essa é a regra do artigo 303. Então, se for uma hipótese de assunção de dívida em que a dívida é assumida por aquele que comprou, adquiriu o imóvel hipotecado, o silêncio do credor é interpretado como consentimento. Por quê que a gente aqui aceita o consentimento tácito? Porque, a rigor, esse credor não vai ter prejuízo. Ele tem a garantia real ali. Mesmo havendo troca da figura do devedor, a garantia real, que é a hipoteca, permanece. O imóvel está hipotecado para ele. Ele vai e executa aquela hipoteca. Então, nesse caso, a lei expressamente admite o silêncio como consentimento, admite o chamado consentimento tácito do credor. Se ocorrer a assunção de dívida e, posteriormente, essa assunção de dívida vier a ser anulada ou declarada nula, qual é a consequência? Então, o devedor transferiu a sua posição para um terceiro. O novo devedor entrou na relação obrigacional. Posteriormente, essa assunção de dívida foi anulada ou declarada nula. Nesse caso, restaura-se o débito inicial do devedor originário com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiro. Então, vamos lá. Qual é a regra? Anulada a assunção de dívida, a obrigação inicial do devedor com o credor é restaurada com todas as garantias. Mas a garantia prestada pelo terceiro não retorna. Ou seja, o fiador está, como regra, liberado. O fiador, como regra, está liberado, se for restaurada a obrigação do devedor originário. Agora, se esse fiador conhecia o vício que inquinava a assunção de dívida, sabia que tinha um vício naquela assunção de dívida, quando há restauração da obrigação originária do devedor, o fiador permanece vinculado à obrigação originária. Então, o fiador não é liberado. Artigo 301. Por exemplo, o devedor coage um terceiro a assumir a sua dívida. Há uma assunção de dívida por coação. E o fiador sabia disso. O devedor combinou com o fiador, falou, olha só, eu vou obrigar fulano
fazer uma coação moral para ele assumir a minha dívida. O terceiro assumiu a dívida, mas há um defeito aqui nesse negócio jurídico, um vício do consentimento. Essa assunção de dívida foi anulada. Comprovou-se o vício, a coação, a assunção de dívida foi anulada. Restaura-se a obrigação do devedor originário. O devedor originário volta. Opa, o fiador sabia? Participou de tudo? Fez isso para se liberar? Então, o fiador volta junto. Volta junto como devedor para essa obrigação junto ao credor. Então, cuidado, como regra, o fiador está liberado quando há anulação da assunção e restauração da obrigação com o devedor originário. Porém, se ele sabia do vício que inquinava essa assunção de dívida, ele volta junto com o devedor originário para essa obrigação. Se o credor ignora que o novo devedor, chamado assuntor, quem é o assuntor? É aquele que assume a dívida. O assuntor é aquele que assume a dívida. Se o credor ignora que o assuntor é insolvente ao tempo da assunção, o negócio jurídico de assunção de dívida não é válido. Então, presume-se que haja solvência do assuntor ao tempo da assunção. O credor consentiu com aquela assunção de dívida porque ele acreditou na solvência do novo devedor. Se ele consentiu com aquela assunção de dívida, acreditando na solvência do novo devedor, e aquele novo devedor era insolvente, o negócio jurídico não é válido. Anula-se aquela assunção, restaura-se a obrigação do devedor originário. Então, presume-se que o credor concordou porque sabia da situação, porque acreditou, né, que o novo devedor era solvente. Se o novo devedor era insolvente e o credor não sabia, justamente por isso aceitou, essa assunção não é válida. Veja bem, se o credor ignora que o assuntor era insolvente ao tempo da assunção, é claro que pode ser uma situação em que ele era solvente ao tempo da assunção, mas na data do pagamento do crédito, ele já era insolvente. Aí não tem muito o que fazer. O credor vai acabar assumindo prejuízo. Agora, se o credor acreditou que o assuntor era solvente ao tempo da assunção e o assuntor já era insolvente, e o credor ignorava isso, é um vício que anula essa assunção. O negócio jurídico não é válido. Bom, o assuntor não pode opor a esse credor aquelas exceções pessoais que o devedor inicial tinha. O assuntor, ele pode alegar contra o credor aquelas chamadas exceções gerais, como, por exemplo, prescrição, alegar que já houve pagamento anterior, né, extinção da dívida por pagamento anterior, ele pode alegar. Agora, as exceções pessoais que o devedor originário tinha, ele não pode alegar contra o credor. Então, há uma inoponibilidade das exceções pessoais por parte do novo devedor. Exceções pessoais que cabiam ao devedor inicial. Então, por exemplo, se o devedor primitivo poderia alegar compensação, o novo devedor já não pode alegar compensação com o credor. Então, ele não pode opor ao credor as exceções pessoais que só cabiam ao devedor originário. E aquelas garantias especiais que haviam sido prestadas pelo devedor primitivo? Por exemplo, hipoteca, penhor de bens próprios, elas permanecem ou elas se extinguem com a assunção de dívida? Então, vamos lá. Havendo concordância expressa do devedor primitivo, essas garantias especiais permanecem. Artigo 300. Havendo concordância expressa do devedor primitivo, essas garantias especiais que haviam sido prestadas por ele, como, por exemplo, a hipoteca e o penhor, permanecem. Porém, não havendo concordância expressa do devedor primitivo, essas garantias especiais são extintas.
uma hipoteca eventualmente oferecida, um penhor, são extintos, se o devedor primitivo não concorda expressamente em manter essas garantias. E as garantias prestadas por terceiros? A garantia prestada por terceiro, como fiador, se extingue, salvo se esse fiador expressamente concordar. Então, se o fiador nem participa da assunção de dívida, ele está liberado. Se o fiador nem sabia da ocorrência dessa assunção de dívida, nem participa, como regra, ele está liberado. Agora, se ele concordou com a assunção de dívida, participou ativamente, concordando em permanecer, ele permanece. Mas, como regra, não participou, não concordou, desconhecia, ele está liberado. A quarta jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal foi aprovado o enunciado 352, que é justamente nesse sentido. E fala assim, o enunciado 352. Salvo expressa concordância dos terceiros, as garantias por eles prestadas se extinguem com a assunção da dívida. Já as garantias prestadas pelo devedor primitivo somente serão mantidas se este concordar com a assunção. É o que nós falamos aqui. Essas garantias especiais prestadas pelo devedor primitivo permanecem se esse devedor primitivo concordar. Se ele não concordar, elas estão extintas. Cuidado com isso, cai muito em prova. Da mesma forma, se o fiador não concordar com aquela assunção, ele também está automaticamente liberado. O fiador que não concorda com aquela assunção, não participa, não toma conhecimento, não concorda expressamente, ele automaticamente está liberado com aquela assunção. A assunção foi anulada posteriormente, restaura-se a obrigação do devedor originário, o fiador volta. Não, o fiador não volta, salvo se ele sabia do vício que inquinava aquela assunção, como no exemplo que eu dei, em que o devedor coage um terceiro a assumir o débito com participação, com consentimento naquele ato, né, de assunção, com consentimento do fiador, que sabia da coação e enfim, se manteve calado para também se beneficiar com a liberação dessa obrigação. Bom, eram essas as informações que eu queria trazer para vocês a respeito de transmissão das obrigações. Falamos de cessão de crédito e assunção de dívida, que são as modalidades de transmissão das obrigações em que o credor cede a sua posição obrigacional e assunção de dívida em que o devedor cede a sua posição obrigacional.